Olá, então vamos partir para a quarta parte das reflexões e última parte sobre o livro A Simples Beleza do Inesperado, do Marcelo Gleiser, importante físico brasileiro, autor de vários artigos e de trabalhos muito importantes, palestrante também, um físico teórico. Então, o questionamento sobre a vida está sempre nos livros, né? Alguns com maior teor de reflexão, de abstração, e outros de um teor de hipóteses e de quem sabe, né? Então, se o nosso Sol, por exemplo, fosse diferente, se o nosso Sol fosse diferente, fosse uma outra estrela, nós teríamos condições totalmente diferentes no nosso espaço, para nós, né? No nosso sistema solar. A temperatura, ela nos dá muitas informações sobre a característica de radiação de uma estrela. Então, nos dá a composição, se faz vários cálculos através da temperatura de uma estrela. Você pode saber a composição dela, o que ela está queimando. No caso do nosso Sol, ele está queimando hidrogênio, núcleos de hidrogênio que se formam em hélio, né? Mais tarde, esse hélio também vai se fundir. E vai ter um tempo de duração, né? O Sol vai ter mais uns 5 bilhões de anos aí de vida, né? Até lá vai dar para fazer muitas outras coisas, né? Mas tudo tem uma durabilidade dentro do universo, e as estrelas, a partir desse colapso das estrelas, elas vão gerar novos elementos. Esses elementos, que se chamam, o Carl Sagan e o Gleiser falam da poeira das estrelas. Nós somos poeira das estrelas porque nós somos formados por essa poeira que existiu um tempo e se compôs em outros elementos. Então, tudo que nós conhecemos, né, tem coisas que fogem do nosso sentido, e nós partimos do conhecido para o desconhecido, né, fazendo analogias. Nós não sabemos tudo. Carl Jung diz que nós podemos ter apenas uma parte, um trecho do saber das coisas. A gente não tem como saber tudo, né? Então, não somos capazes de interpretar tudo, tintim por tintim, e sim somos capazes de interpretar algumas partes apenas. Então, por isso que a busca da verdade, a solução das questões da natureza são e terão sempre incógnitas, né? Então, o que nós sabemos sobre a vida? A criatura é simples na Terra, ela vai evoluindo, ela vai sobrevivendo através de mutações, através da teoria da evolução do Darwin, né? Ficou bem mais claro isso aí. Através dessas evoluções, se vai gerando uma nova geração mais adaptada ao meio que vive, né? Em 3 bilhões de anos, nós tínhamos só seres celulares aqui na Terra, né? Nós temos o nosso sistema solar de aproximadamente 5 bilhões de anos. E aí essa atmosfera foi se transformando, esses seres unicelulares, que é uma única célula, foi se formando em seres multicelulares, seres mais complexos, né? Há uma explosão cambriana, que é uma diversidade, alguns milhões de anos atrás, há uma diversidade muito grande de seres na Terra, de uma explosão, por isso o nome explosão cambriana. E há uma diversidade de seres muito grande na Terra, e produz do dióxido de carbono ao oxigênio. Então, todas essas transformações químicas que acontecem na Terra moldam, formam a possibilidade da existência de vida. A Via Láctea, depois ela vai se formando, desses elementos vai se misturando, de milhões de planetas que nós temos dentro da nossa galáxia, sem falar dos exoplanetas, né? Os exoplanetas são planetas que estão fora do nosso sistema solar, que são milhares também. Mas a possibilidade de haver vida é muito promissor, porque há uma quantidade muito grande, uma diversidade muito grande no universo, só que não são comprovadas, né? A partir do telescópio Hubble, informações muito interessantes, um marco aí. E o James Webb também é um telescópio que vai ser lançado no espaço, ainda não foi lançado. Tem perspectivas muito interessantes, porque ele vai analisar através do infravermelho.
Então, não basta ter só condições favoráveis para a existência da vida, há outros fatores, tem que haver clorofila, a questão da água, então são vários fatores que influenciam na existência, né? Nós podemos pensar como o Fermi, né, que inventou o paradoxo de Fermi, que é que se há uma civilização extraterrestre, ela deve ter se autodestruído. Ou veio aqui, deu uma olhadinha e foi embora, ou estão aqui nos observando e são invisíveis a nós. Então, qualquer que seja a descoberta sobre seres ou alternativas de vida fora do nosso sistema solar, ou até mesmo dentro do nosso sistema solar, é muito pouco provável dentro do nosso sistema. Aparentemente já existiu em Marte, né? Já teve vida em Marte, só que acabou lá, não tem mais nada lá. E o impacto social é muito grande, né, sobre algumas descobertas no sentido de existência de vida. Então, se usa a Terra como guia. Então, a existência de vida, o que a gente conhece é na Terra. Então, todo o princípio da análise de vida fora da Terra é a partir da vida que se conhece na Terra, né? Então, o Gleiser faz uma excursão lá, ele conta detalhadamente com a família dele na Islândia, né? Os jeepers, né? Ele pega um jeeper para analisar as erupções dos geysers, né? E das válvulas de escape, que eles funcionam, esses geysers, eles funcionam como válvulas de escape, né? As placas tectônicas se mexem no interior, gerando alta temperatura e gera essa quantidade de água e vapor que sai para a atmosfera, né? Então, por causa dessas vibrações tectônicas. E ele anda por lá na Islândia, pega um jipe e acaba adentrando terrenos bem hostis, né? Observando os musgos e observa que como deve se originar a vida, né? A partir da análise de uma floresta, análise de um local onde você deixa a natureza tomar conta, né? Você tem uma diversidade muito grande, isso o espanta, a admiração, o maravilhamento, que ele gosta de dizer, né? Sobre a natureza, dos mecanismos que a natureza tem para essa diversidade é muito grande, né? A qual a gente não conhece tudo. E diversas culturas tentam desenvolver narrativas, né, de como o mundo surgiu, né? Há mitos de criação, de onde nós viemos, para onde vamos, onde a gente surgiu, né? Mas não existe nenhum evento que marque precisamente o início de tudo, né? Há uma narrativa bem interessante sobre a narrativa hindu da origem do universo, que o universo é determinado por ciclos. É uma dança, então a deusa ela dança e os ciclos de criação e destruição são a sucessão de ciclos através da dança dessa deusa, que é uma maneira muito poética, inclusive é a maneira mística dos mitos de criação que o Gleiser mais admira para ele, né? Então, no modelo científico há modelos de conhecimentos acumulados, né, ao longo do tempo. Não existe o tempo antes de um fato que é o Big Bang, né? O Big Bang é como se evoluiu o universo, né? Não é como se diz, uma grande explosão, não é uma explosão, é como se originou o universo, ele surgiu a partir dali. Antes do Big Bang nós não temos confirmações sobre o que existe antes. Então, antes do Big Bang não existia tempo, não existia espaço, né? Não existia matéria. Então, a partir do Big Bang surge então o espaço, o tempo e a matéria. Então, a matéria fica como uma sopa de elementos primordiais que vão preenchendo o cosmos, vão mudando, né? Vão se transformando. Surge à medida que o universo vai se expandindo e se esfriando, essas forças de gravitação, que é a força de atração da matéria e a força de expansão, vão se equilibrando aí, dando um aspecto de progressão, de evolução dentro do universo, né, onde a gente se conhece. Então, prótons e elétrons vão dar origem ao hidrogênio, né? Surge o carbono, surgem as primeiras galáxias,
né? E é assim, a partir das mutações aqui na Terra, da fotossíntese, da geração do dióxido de carbono, do oxigênio, para a gente simplificar a conversa, né? Porque a origem da vida na Terra dá um bom tempo e mesmo assim a gente deixa pedaços em aberto. E eles vão se adaptando, né? Os seres vão se adaptando, como eu falei, dos seres unicelulares, os seres pluricelulares, vão se complexificando. E aí nós temos os répteis gigantes, né? Que são os dinossauros. E os dinossauros vão ser então extintos através de um grande asteroide que cai na Terra. Então, formam-se uma grande cobertura atmosférica, isso resfria muito o solo terrestre, e isso então proporciona a extinção dos dinossauros. Mas o que é interessante é que nós que temos o dever moral, né? Porque nós somos a espécie que dominou as outras espécies. Nós podemos ter o controle das outras espécies e nós temos que ter esse domínio moral sobre a alimentação, né? De como nós estamos nos alimentando. Se não há condições de melhorar a nossa alimentação de uma mais adequada e igualitária para as pessoas, gerar menos desigualdade nisso aí. O aquecimento global também, que são efeitos que tem muita comprovação do derretimento das geleiras e muitas outras evidências científicas. Isso passa por essa análise do ser humano e que nós podemos fazer isso, né? Porque muitos dos problemas que a gente vive na Terra são frutos da instabilidade humana, instabilidade de nós mesmos. Então essa mudança passa por um conhecimento, uma divulgação científica mais consciente, né? Aonde a energia renovável e as novas tecnologias busquem melhorar essa nossa relação, a relação humana, com a relação com o meio ambiente, com os animais, os vegetais, enfim, como a natureza em si, porque nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza.